Olá, benditos! Hoje nós vamos ver Moisés chamando a nova geração do povo de Israel para ouvir os decretos e as ordenanças de Deus. Era preciso que a nova geração ouvisse, aprendesse e cumprisse os termos da aliança com Deus. Mas antes de qualquer ordenança, o Senhor declarou ao povo quem ele era e o que ele havia feito por Israel, livrando da escravidão do Egito. Só esse feito já deveria ser motivo suficiente para o povo de Israel ouvir e obedecer à lei de Deus, assim como a redenção que nós temos em Cristo deve servir de motivação diária para que nós obedeçamos a palavra de Deus e o sirvamos de todo o nosso coração. Na sequência, então, Moisés fez uma recapitulação dos 10 mandamentos. Esse primeiro mandamento, logicamente, flui da compreensão de quem é Deus e do que ele fez por nós. Naqueles dias, havia uma grande tentação de se adorar ao deus do materialismo, Baal, e a deusa da promiscuidade sexual, Astarote, assim como qualquer outra divindade pagã. E nos nossos dias não é diferente. Somos tentados a adorar os mesmos deuses, só que com nomes diferentes. A falha em obedecer a este mandamento chama-se idolatria, e a palavra de Deus nos recomenda a fugir dela. O segundo mandamento era a expressão lógica do primeiro mandamento. Ora, se existe apenas um Deus verdadeiro, então fazer ídolos e adorá-los não é apenas um absurdo, mas também uma negação da confissão de fé. Veja que não era proibido fazer uma imagem para fins artísticos. O próprio Deus ordenou que se fizesse imagens de querubins para o tabernáculo. Era proibido sim fazer imagens para adoração em lugar do único Deus verdadeiro. E o motivo era um só. Deus se declara como um Deus zeloso que se recusa a compartilhar o coração humano com outros deuses, sejam ídolos do mundo antigo ou os ídolos do mundo moderno. Sobre a fala de Deus em visitar a iniquidade dos pais sobre os filhos, Ezequiel 18 deixa muito claro que o Senhor não castiga os filhos e netos pelos pecados dos seus antepassados, mas ele pode permitir que as consequências desses pecados afetem as gerações futuras nos aspectos físico, mental e espiritual, pois a tendência dos filhos é imitar os pais. Mas o Senhor também disse que abençoaria as gerações futuras daqueles que honrassem ao Senhor e obedecessem aos seus mandamentos. O nome de Deus representa o seu caráter e a sua reputação. Este mandamento pode ser quebrado quando o nome de Deus é usado em blasfêmias, maldições, usado de forma fútil, inadequada ou situações do tipo. Viver como cristãos verdadeiros significa honrar o nome do Senhor diante do mundo que nos observa. Jesus reiterou esse mandamento quando nos ensinou a ter consideração pela santidade do nome de Deus, orando: santificado seja o teu nome. O sábado foi ordenado para ser respeitado como um dia de descanso. Esse descanso era para todo Israel, inclusive mulheres, escravos e visitantes. Todos tinham o mesmo direito, o que era um conceito radical para o mundo antigo. Mas o propósito mais importante do sábado era servir como uma sombra do descanso que Jesus proporcionaria à sua igreja. O nosso descanso é vivenciado todos os dias, não apenas um dia na semana. É o descanso de saber que nós não temos que trabalhar para nos salvar, porque tudo já foi feito por Jesus. Por isso, os cristãos não precisam guardar o sábado. Claro que nós não ignoramos a importância de um dia de descanso regular, mas nós somos livres para considerar todos os dias como uma dádiva de Deus. Este mandamento é um alicerce essencial para a estabilidade e o bom andamento de toda a sociedade.
Se as gerações mais jovens estão em constante desacordo com as gerações mais velhas, os alicerces da sociedade serão destruídos. Jesus condenou os fariseus por distorcerem esse mandamento em favor da sua religiosidade. E Paulo repetiu este mandamento, enfatizando a promessa de uma vida longa na terra. Muitos filhos têm pago um preço muito alto por sua rebelião contra os seus pais. Este mandamento exige que nós valorizemos a vida humana. É Deus quem dá a vida e somente Ele tem o direito de tirá-la. Apesar da lei não ser capaz de mudar o coração humano, ela pode conter e castigar aqueles que desafiam a sua autoridade. Este mandamento exige a pureza sexual e a fidelidade no casamento como forma instituída por Deus. Hoje nós vemos a mídia transformando o sexo antes do casamento e fora do casamento em uma forma de entretenimento, mas nós não podemos nos deixar enganar. Deus pode perdoar os pecados sexuais, mas Ele não promete interferir nas consequências dolorosas desse tipo de pecado. Este mandamento é sucinto, direto e estabelece o direito à propriedade pessoal. Deus claramente confiou certos bens a certos indivíduos e ninguém está autorizado a tomar esses bens indevidamente. Em Efésios capítulo 4, Paulo dá a solução para o furto. Ele diz: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Deus proíbe toda forma de mentira, desde aquelas contadas diante de um tribunal, num banco de testemunhas, até aquelas ditas ao vizinho. Nós podemos quebrar este mandamento por meio de calúnias, boatos, difamação e coisas do tipo. O povo de Deus deve ser conhecido por falar a verdade em amor e não pelo falso testemunho. A cobiça é o desejo pecaminoso do coração por qualquer coisa que não é nossa por direito. Este mandamento trata de atitudes internas e não de ações externas. Fala de uma insatisfação com aquilo que nós temos e de um ciúme daqueles que têm algo que é melhor aos nossos olhos. Mas, pelo fato de fazermos parte da família de Deus e de termos dentro de nós a natureza divina, o Espírito Santo nos capacita a viver no temor do Senhor, aprendendo a nos contentar com aquilo que temos. Quando os mandamentos foram dados, o povo de Israel presenciou uma cena incrível. A montanha, o fogo, a nuvem, a escuridão espessa e Deus falando em voz audível para todo o povo. Toda essa cena deixou o povo cheio de pavor e eles pensaram que se eles continuassem a ouvir a voz de Deus, todos iriam morrer. Então eles pediram a Moisés que se dispusesse a ouvir as palavras do Senhor daquele dia em diante e depois transmitir a eles que eles se comprometeriam em obedecer. Nesse ponto, é bom lembrar que mesmo vivendo debaixo da graça e não debaixo da lei mosaica, é importante conhecer e ter disposição para obedecer os mandamentos de Deus, para que possamos agradá-lo. Afinal, a lei moral ainda permanece e Deus ainda julga o pecado. É tão errado mentir, roubar, adulterar, matar hoje, quanto era no tempo em que Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Na verdade, é um erro até mais grave, porque hoje nós temos a revelação plena da vontade de Deus através de Jesus Cristo e ainda assim nos vemos envolvidos com o pecado em muitos momentos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ter prazer em cumprir os seus mandamentos e jamais esquecer a sua palavra. E amanhã nós vamos ver as razões pelas quais nós devemos obedecer a palavra de Deus em um mundo onde a maior parte das pessoas a ignora ou a desobedece deliberadamente. Não perca! Até lá!